Olá, meus amigos que acompanham a programação da TV Câmara de Cubatão, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. O programa Câmara Esporte entra no ar a partir de agora. E nesta edição nós vamos falar a respeito de uma modalidade esportiva milenar que está crescendo a cada dia e a procura é muito grande. Nós vamos falar do Taekwondo. Para isso, nós convidamos um especialista no assunto, o mestre Wélder Lourenço, que é o nosso convidado especial. Vamos falar um pouco da sua trajetória, da sua emoção no Rio 2016 e da sua expectativa também para Paris 2024, que está se aproximando. O programa Câmara Esporte entra no ar a partir de agora e, como a gente sempre fala, viva o esporte. Nesta edição, viva o Taekwondo. Legal, meus amigos do Câmara Esporte, agora em definitivo com o programa Câmara Esporte. E como nós dissemos na abertura, hoje nós vamos falar deste esporte milenar, esta modalidade esportiva que chegou aqui no Brasil em 1970. Nós estamos aqui ao lado do Wélder Lourenço, que é mestre em Taekwondo, que gentilmente aceitou o nosso convite para a gente mostrar para vocês um pouquinho deste esporte que encanta muita gente, que vem subindo gradativamente, a procura é muito grande. Aqui nós estamos na Associação Wélder Lourenço, onde nós vamos conversar com ele, que é o nosso convidado especial. Aliás, tem muita história para contar. A gente, o tempo vai passando, mas a gente sempre lembra, a gente já gravou um tempo junto, há muito tempo atrás, mas enfim, de qualquer forma, está aqui um mestre em Taekwondo, já foi atleta, tem um currículo brilhante pela frente, participou das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 e a gente vai contar um pouquinho dessa história durante o programa. Wélder, um abraço a você, prazer em vê-lo, muito obrigado por nos receber, hein? Poxa, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, fico lisonjeado, agradeço a todos da produção, a todos do programa. Estamos aí para falar de bastante esporte, né? Bastante Taekwondo, que é a minha modalidade, a minha especialidade. Estamos aí para poder apresentar essa modalidade olímpica, né? Que temos chances também de medalha agora em Paris. E graças a Deus, é aquilo que eu falei, tudo que se transforma, tudo que apresenta o âmbito esportivo, seja o Taekwondo, seja o Karatê, seja o handebol, seja o que for, é de grande feito para a sociedade e a gente está sempre à disposição. Há quanto tempo você pratica essa modalidade esportiva? Taekwondo? Começou cedo, né? Eu comecei um pouquinho cedo, né? Eu entrei em 15 de janeiro de 1987. Então, de 87 para 2024, nós estamos 36 anos, se ele me fala a memória, vamos né? para 37 anos, né? 37. Sempre, nunca deixei de estudar, nunca deixei de trabalhar. Eu trabalho desde os 11 anos de idade e também nunca deixei o Taekwondo de lado. E nesse período, fui me adaptando a treinos, a competições. Ganhei alguns títulos, né, de menos, média e grande importância, como de âmbito municipal, estadual, nacional e internacional. Depois vem aquele legado de se tornar um instrutor, professor, mestre, né, e você transmitir o seu conhecimento, aquela sua vivência dentro do esporte para a nova geração. E a nova geração que eu digo não é de idade, é a nova geração de momento. Por exemplo, eu tenho alunos que são mais velhos do que eu. Só que ele é uma nova geração no esporte, mas o foco, o objetivo maior mesmo é transmitir conhecimento para crianças e jovens, para que a gente consiga colocá-la perante a sociedade uma pessoa do bem. Se ela vai ser um Michael Phelps, um Usain Bolt da vida, isso é um segundo processo, mas a nossa missão, nós educadores, é tornar a criança um cidadão do bem. Aliás, a gente sempre fala isso aqui no programa Câmara Esporte, nos boletins, nos programas, que o grande objetivo da prática de esportes, principalmente da responsabilidade dos senhores, do mestre, é a
formação do cidadão. Formação de conduta. Se será ou não um campeão nesta modalidade, seja nacional, seja regional, seja municipal, enfim, é um outro problema. Mas o principal objetivo, a disciplina das artes marciais mostra isso, né, Wellington? Sim, a sim. disciplina, o respeito ao próximo, a formação do cidadão. Né? Você pegar isso já é cultural, né? Você pegar, Oswaldo, as artes marciais em si, as que têm de origem asiática, isso já é uma coisa cultural. Então você pega a cultura hoje asiática, ela é totalmente diferente da europeia, da americana. Então quer queira, quer não, a gente segue o segmento de onde veio a arte marcial. Então você pega, por exemplo, o Taekwondo é sul-coreano, você pega a Coreia do Sul, é o país que mais se desenvolveu no século XXI. Mais que Estados Unidos e China. Modalidade? Não, economicamente mundial é a Coreia do Sul. Tá. Mas Sim, por quê? Coreia. Porque isso já é cultural. Então, o Taekwondo já é da Coreia. Então, você vem com um segmento sul-coreano. Você pega o Karatê e o Judô, são esportes japoneses. Então, você vem com um segmento japonês que se implanta na sua vida. O Kung Fu é chinês e assim vai. Então, a maioria das artes marciais, as que têm de âmbito asiático, é o que você falou, a hierarquia, o respeito, a educação. Você pegar hoje, a gente tem um problema enorme no Brasil, onde é muito destratado, onde o valor do profissionalismo é muito abaixo do comum. Por exemplo, o professor. Por exemplo, lá, nesses países que tem a questão do imperador, né, eles são uns países meio dizer capitalista, mas tem a situação de império. Lá, a única pessoa que não se curva para o imperador ou para o rei é o professor. E aqui o professor é tratado como se fosse o seu amigo vizinho, né? Então a gente tem essa conduta, esse respeito, essa hierarquia. A gente tenta implantar isso nos nossos jovens. Agora, o que falta no seu modo de ver com relação a essa mudança? Para que sejam respeitados definitivamente no país? Como eu digo... Digo até, quando eu falo isso, Éder, eu falo até dos professores, no caso de vocês, que trabalham com essa modalidade esportiva, que tem essa filosofia também de educar. Sim, sim, mas é o que eu digo, isso já é cultural e educacional. Você entra, por exemplo, no ensino fundamental e médio lá, a arte marcial ela já é uma matéria obrigatória dentro da grade curricular. Tá. Então, aqui já é uma coisa opcional. Então, a importância que tem dentro do Brasil o português e a matemática... que são porque ele já entra sabendo que ele vai ter que se disciplinar. Vai ter que fazer, é matéria escolar, é grade curricular. Então, você faz tanto teórico e prático. Então, quando você termina o ensino fundamental e médio nesses países, você já sai um faixa preta do local. Você está entendendo? Tanto teórico como prático. É diferente daqui no Brasil. Então, aqui a gente se dedica, lógico, que todas as matérias são importantes, são sim. Claro. Tanto português, matemática, geografia, história, todos são. Só que lá eles têm a questão da marcialidade como grade curricular. Aqui, algumas cidades têm como extracurricular. É aquela coisa que tem dentro da escola que é opcional do aluno fazer ou não. Lá é obrigatório. Então, você já vem com a conduta diferenciada. Há muito tempo atrás, não é? Nós tínhamos dentro das matérias escolares a educação física, que Sim. era obrigatório. Né? Muita gente sente falta disso. Estudei educação física. Isso era fundamental também, não é? No seu modo de ver, como é que é isso? Estou dizendo por mim, que sou leigo no assunto, mas você como mestre que trabalha com atividade esportiva, você acha isso? A educação física, eu acho ela muito importante, em todos os sentidos. Eu tinha uma visão da educação física, antes de ir para a universidade, que a pessoa ia lá para fazer polichinelo, que a pessoa ia lá para fazer alternado, um tiro de 50, uma natação. Muito pelo contrário, a educação física estuda o corpo humano. A educação física ela é considerada a esfera da saúde. Então, a prova de anatomia, fisiologia, biomecânica, cineantropometria, psicomotricidade, que você lê os movimentos do ser humano através de seus gestos, é a mesma coisa que o fisioterapeuta, o médico faz. Então, é a mesma matéria. Então, as pessoas têm essa visão do educador físico ou aquele cara que vai fazer exercício. Muito pelo contrário, você estuda o corpo humano. Extremamente importante e interessante, bem lembrado pelo mestre Wellington, com relação a essa profissão de educador físico, né? Em cima do que você falou, vou repetir, também tenho vários amigos educadores físicos que trabalham com isso, e muitas conversas com ele,
as pessoas às vezes têm uma noção de que o cara vai ser professor de educação física e tem que fazer o tal do polichinelo, flexão, uma série de coisas para ficar forte, bonito, mas por trás disso envolve todo esse estudo com relação ao corpo humano, não é? Sim, sim. Você acabou de falar da modalidade, vou quebrar até o protocolo. Nós aqui nos bastidores, você estava falando que entrevistou o Bacalhau. O Bacalhau foi meu professor na universidade, na Unimonte, da matéria atletismo. E, é um cara super crânio. Então, eu acredito que quando tiver essa valorização e esse conhecimento da sociedade, não é só a pessoa que entra, porque eu tinha uma visão diferente, e olha só, eu já era do esporte, eu já era do taekwondo, eu já fazia atividade esportiva, eu já era multicampeão de vários torneios e eu tinha essa visibilidade da educação física como exercício. Eu só fui descobrir quando eu entrei, quando eu sentei lá na cadeira e fui conhecer. Foi estudar quando eu fui estudar, né? Aí foi diferente. Aí eu falei, o caminho é aqui, é diferente. Não é isso que eu quero, não. Você não chegou... Não é isso que eu quero. Não, eu preferi... Agora é que eu quero isso. É verdade, mas eu preferi dar mais chute na cabeça dos outros e tomar, que era o taekwondo, né? Eu fui mais por uma questão de adquirir conhecimento, né? Quando você se tornar um professor, um mestre. Claro. Até porque tem algumas competições que dependem do nível universitário. Então tem a Universiade, tem o Campeonato Mundial Universitário, que a maioria dos atletas hoje de esportes olímpicos e mundiais, eles conquistam bolsas nas universidades de suas cidades, justamente para poder estar disputando essas competições. É legal. E todo esse conhecimento que você adquiriu com relação à educação física, com relação a essa prática do taekwondo, a filosofia sempre diz isso, né? Uma das grandes virtudes do homem é você passar o seu conhecimento daquilo que você aprendeu. E esse é um trabalho do dia a dia. O taekwondo exige isso, né? Que você passe os seus conhecimentos aos novos daquilo que você aprendeu. Novos na modalidade, não da idade, tá? Deixa eu... Sim. Deus puxar a farinha pro meu lado aqui. Porque se eu quiser praticar taekwondo amanhã, 60, pode ser, né? Ou não? Bom, a minha formação, o que me permite a lecionar é de 3 a 69. Se você estiver enquadrado de 3 a 69 anos, está dentro. Pode ter certeza que estou. É o que eu posso. Como é que por exemplo, os principais fundamentos desta modalidade esportiva numa disputa? É o soco, é o pontapé, é o golpe? Bom, o taekwondo, ele é uma modalidade que utiliza muito os membros inferiores. Resumindo, muito chute. Tá. Então, você pega hoje, a maioria da pontuação é que a gente tem que saber diferenciar a modalidade das regras esportivas. Então, por exemplo, o taekwondo, a gente escuta até de amigos, que eu sou magro, né? Se abraçar o magrelo, já era, não deixar chutar, morreu. Não, muito pelo contrário. O taekwondo tem muita defesa pessoal. Muita, que você não tem noção. Você tem uma ideia, o Hapkido é uma modalidade de defesa pessoal. Tá. E ela é desmembrada do taekwondo. Porque o taekwondo é segmento de faixas, cada faixa tem certos tipos de defesa pessoal, e o Hapkido foi desenvolvido por pessoas que não gostavam de saltar, chutar, lutar, só gostavam de fazer as defesas pessoais do taekwondo. E desmembrou e se criou o Hapkido. O Aikido é a mesma coisa, só que com o karatê, que é o do Steven Seagal. Sim. A junção do Hapkido com o Aikido se tornou hoje o que a maioria das pessoas fala, é arte marcial do exército de Israel, que é o Krav Maga. Então, resumindo, na árvore genealógica, Taekwondo, pai do Hapkido, Karatê, pai do Aikido. Exatamente. A junção das duas veio o Krav Maga. Taekwondo é vô do Krav Maga. Eu li sobre isso, muito legal. Essa é a árvore genealógica. Agora, na hora da competição, o que é que vale? Como é que o jurado, os professores, os mestres que estão ali, os especialistas deste assunto, eles julgam, por exemplo? Na minha época era um pouquinho diferente. Quando eu comecei era na papeleta. Você marcava, eles marcavam o ponto. Você lutava sem saber o placar. Acabava o round e eles mostravam. Hoje o boxe ainda é dessa forma, né? Você não sabe, você luta sem saber o resultado. Mas hoje em dia não, hoje é muito transparente, tem um monitor, né? O atleta ele tem um colete eletrônico, né? Um capacete eletrônico e as meias eletrônicas. Então, através do contato, sobe a pontuação, né? Além das proteções pessoais, como antebraço, caneleira, bucal, genital, né? Mas a zona de pontuação é tronco e cabeça, chute da cintura para cima, soco só no plexo. O chute normal corre 2 pontos,
o chute rodado, ele ocorre 3 pontos. Chute quando acerta. Quando acerta, quando eu tenho um sensor da sua meia com o meu colete. Você é colete azul, você está com a meia eletrônica. Se sua meia eletrônica encostar na pontuação, tipo nesse colete igual está aqui, ó, aparece o ponto para você. Perfeito. E se minha meia encostar na sua zona de pontuação, você está tudo magnetizado aí. Se eu encostar a minha meia... Não tem jeito. Não tem como. Não tem como fugir. Não tem como fugir, então você tem que defender. Deixa eu falar uma coisa aqui, gente. Nós estamos encerrando este primeiro bloco. Ministério da Defesa, Comissão Desportiva Militar do Brasil. Que uniforme é esse aí, Wellington? Então, há alguns anos, as Forças Armadas do Brasil, junto com o Ministério da Defesa, ela reimplantou o esporte, né? Reimplantou o modo de dizer. Ela tentou, um tempo atrás, com seus próprios fuzileiros e tal, adaptar eles aos esportes para o alto rendimento. Só que, devido às Olimpíadas Militares, Jogos Mundiais Militares, o nível é igual hoje a uma Olimpíada comum. Então hoje, se tu pegar a seleção brasileira do Brasil, tirando o futebol e alguns esportes coletivos, 90% dos atletas são das Forças Armadas. Então, Marinha, Exército e Aeronáutica, ela contrata o atleta do Brasil justamente por causa desses jogos. É viável um viés financeiro para o atleta, porque ele já entra como terceiro sargento, então ele recebe um salário de terceiro sargento, tanto do Exército, Marinha e Aeronáutica. Aí tem a diferença dos poderes, tipo assim, o Exército acho que é menor o valor, depois a Aeronáutica, o teto é a Marinha. Mas isso não classifica que o da Marinha é melhor do que o da Aeronáutica. Não, nada disso, é questão de valores mesmo, né? Então, as Forças Armadas, elas recrutam, tem um contrato, né, dos atletas do Brasil que representam o país e as Forças Armadas no mundo, né? Então, eles não formam mais atletas. Já pegam, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vai. A Raíssa Leal, hoje do skate, ela não tem idade, mas vamos supor que ela tivesse 18, 19 anos, com certeza ela estaria dentro das Forças Armadas como terceiro sargento. Legal. E esse uniforme é bonito, né? Esse é da equipe militar, esse é do desenvolvimento. Bacana. Gente, nós vamos fazer o seguinte, nós estamos conversando com o Wellington Lourenço, aqui na Associação Wellington Lourenço, né, de Taekwondo. Nós vamos ao intervalo e na volta nós temos algumas curiosidades. Vamos falar das Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016, 2024, Paris, chegando o maior evento esportivo do mundo, como eu já disse, criado pelo barão Pierre de Coubertin. Paris está chegando, mas nós vamos falar também das experiências e da emoção do Wellington em ter vivido isso. Nós temos aqui algumas curiosidades para mostrar para vocês. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos. Até já! Bom, gente, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Câmara Esporte, falando de Taekwondo, esse esporte milenar, e ao lado do Wellington Lourenço, que é mestre nesta modalidade esportiva. No primeiro bloco nós falamos bastante a respeito, um pouco da sua carreira, precisaria de muito tempo, né, Wellington? Mas agora nós vamos falar de um negócio extremamente interessante e emocionante, das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, na qual ele tem uma história muito legal para contar. Nós temos aqui algumas curiosidades para mostrar para vocês. Por que Olimpíadas? Porque Paris está aí, a maior competição mundial que envolve todas as modalidades esportivas. Fala um pouquinho para mim deste ano de 2016, Olimpíadas do Rio de Janeiro, Wellington. Cara, eu acho que o sonho de qualquer atleta ou ex-atleta é chegar ao topo nos Jogos Olímpicos, ou participar de alguma forma, né? Eu, infelizmente, quando atleta, eu não tive a oportunidade de representar meu país lutando. Eu sou bem sincero, às vezes as pessoas falam, você lutou Olimpíada? Eu falo, não lutei as Olimpíadas, né? Até porque o Taekwondo ele estreou em Seul, porque quando você é o país sede... 88, né? Isso, estreou como modalidade demonstrativa. Ele se tornou oficial em Sydney 2000.
Então, olha só o período que ficou fora também, né? Então, eu não tive oportunidade, até porque a vaga do taekwondo ela é diferente de algumas outras modalidades, ela é uma vaga continental. Ela não é uma vaga do país, por exemplo. Você chegar, eu sou o melhor do Brasil, eu vou para os Jogos Olímpicos. Não. Você tem que ser o melhor do Brasil e o melhor do seu continente. Às vezes você, já é mal difícil ser o melhor de Santos. Sim. Aí você vai numa barreira de seletiva para quebrar São Paulo, que é a capital do esporte, o estado. Aí o melhor do Brasil, porque você vem um do Rio, já a trajetória é enorme. Aí você conquistou aqui, ainda você vai para o internacional. Aí você tem que ser o melhor do continente, ou estar entre os 5, 10 primeiros do ranqueamento mundial. Então é muito difícil chegar... Aliás, em cima disso que ele está falando, deixa eu só abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: o fato de não ter chegado não significa que você não seja o melhor, porque muitos atletas de várias modalidades esportivas que eram considerados os melhores, às vezes não chegaram. Sim. Vou te dar 2 exemplos rapidamente do futebol. Pepe, maior artilheiro do Santos Futebol Clube, ele fala que o Pelé não conta, que o Pelé é extraterrestre. Em 2 Copas do Mundo, ele se machucou e acabou ficando de fora. Sim. O Zico, que segundo o próprio Pelé, o maior jogador da história do futebol brasileiro pós-Pelé, nunca conquistou uma Copa do Mundo, mas não deixou de ser um craque. E nessa modalidade pode ter acontecido isso também, não é, Wesley? Essa oportunidade, às vezes, é igual eu falo, quando eu entro nesse debate até do futebol, eu gosto até de falar sobre isso. Eu acho que para mim o Zico foi um dos melhores que eu vi jogar. Mas se tu pegar a história e os números tem jogadores muito a mais que o Zico. Sim. O Pepe é uma... Sim. Se colocar na escala de conquista, sim, o Pepe está aqui, o Zico está aqui. Claro. Mas a bola jogada, nós temos um mais recente, aí o Giovani, que jogou no Santos, era um maestro jogando. É. Ele veio conquistar título na sua última passagem, quando se aposentou, que estava o Robinho e o Neymar, que foram campeões, e ele estava no banco de reserva e foi campeão pelo Santos, que ele não tinha título. Então, mas é o que você falou, às vezes não são os melhores, às vezes são aqueles que têm oportunidade. Os números, às vezes, as pessoas confundem os números com o próprio talento ou com a oportunidade, como ele falou. Você pega, por exemplo, seleção de basquete hoje, hoje não, vamos contar no âmbito de 30 anos, você pega a seleção de basquete de Cuba. A seleção norte-americana universitária é melhor do que a de Cuba, e só pode uma. O taekwondo mesmo, que é meu esporte, naquela época em Sydney 2000, o 10º da Coreia na minha categoria era melhor do que o restante do mundo. E só ia um da Coreia. Então é complicado. Isso é uma acirrada, né? Mas e lá aí no Rio de Janeiro em 2016, como é que surgiu tudo isso? Cara, eu vou te falar, o português, claro, eu até comentei isso num podcast. Quando eu recebi o convite, foi um orgasmo total. É o sonho de qualquer atleta ou ex-atleta. Acabamos de falar do Zico. O Zico foi uma pessoa que ficou chateada que não carregou no Rio 2016. O Zico foi carregar em 2020, na realidade 21 devido à pandemia, lá no Japão, porque lá onde que ele foi ídolo. Mas ele fala nos programas, ele ficou muito chateado de não ter carregado aqui no Brasil, na casa dele. Então, tipo assim, eu tive a oportunidade de ser um dos condutores da chama olímpica e ele não. E o Zico foi muito maior que eu, em todos os âmbitos. Né? Então, você vê a importância que é. Então, para mim, ela foi... Quando eu recebi a notícia, festa total. A notícia partiu de onde? Porque as cidades que, como a Olimpíada foi no Brasil, as cidades que passaria o revezamento olímpico, o poder público ele tinha o direito de escolher alguns nomes. Perfeito. E eu na minha cidade, eu nasci em Santos, né? Representei Santos, mas eu vivi a minha vida toda em São Vicente. A minha história, a minha associação mesmo, ela surgiu em São Vicente. Eu defendo a cidade de São Vicente como técnico há muitos anos. Hoje a gente já expandiu aqui para Praia Grande, uma parceria com a Arena Centerfit, a WL aqui na Praia Grande. Mas por quê? Porque eu tinha muitos adeptos da Praia Grande que iam treinar comigo em São Vicente. Tá. Eu falei, não, vou abrir um CT lá. De vir para cá também. Aí foi abrindo, né? Então eu recebi a notícia que eu ia ser, pelo poder público, um dos condutores. Eu e mais 4 atletas de grande nome, que eu não preciso revelar os nomes. E eu fiquei muito empolgado. Nossa, eu falei, meu sonho. Só que 2016 era um ano de eleição. E eu tinha alcançado um êxito no esporte.
eu sofri muitas injustiças de questão de apoio do poder público, apoio do poder privado, e eu sei o que eu passei ali de juntar latinha na rua, vender para poder ir para uma competição, e eu falei, meu, eu sou uma referência, eu vou para o poder público para abrir esse leque para a galera que está vindo. Para os atletas não sofrerem do jeito que eu sofri. Sim. Então eu fui candidato a vereador em 2016. Ah, mas quebra a regra eleitoral? Não. Estava fora do período eleitoral. Porém, quem tinha o poder da caneta era um secretário. E ele também foi candidato. Então ele achou que eu, conduzindo a tocha olímpica no ano eleitoral, próximo às eleições, seria uma propaganda eleitoral fora de época e eu seria um adversário direto dele dentro da própria pasta. Então eu fui cortado. Quando eu fui cortado, eu chorei, fiquei... Eu não sei o que diagnosticar depressão. Porque as pessoas estão deprimidas, está com depressão. Eu não sei diagnosticar essa doença. Se a depressão é isso, eu acho que eu fiquei pior do que a depressão. Porque, meu, chorei muito. Choque, né? Choque. Eu não queria dar aula, eu não queria ver ninguém, fiquei trancado dentro de casa. Entendeu? Fiquei trancado. Então, o que aconteceu? Nesse período, a gente já tinha enviado nossa numeração de roupa, nome, para confecção de certificado, as roupas que você vai conduzir, e eu já tinha enviado. Aí, quando eu fui cortado, eu mandei um e-mail dizendo que eu fui cortado e expliquei o motivo, por quê. Eu fui bem sincero. Aí recebi uma contrarresposta de e-mail do comitê organizador, junto com o Comitê Olímpico Brasileiro, que devido aos meus serviços prestados ao esporte do país, eu seria sim um condutor da chama olímpica no Rio 2016, só que eles alteraram a cidade, me colocaram para carregar no Guarujá, para não ter um conflito. Sim. Né? E isso que você está na mão, por exemplo, a tocha olímpica é um objeto que no mercado hoje, se você pesquisar, é muito caro. Muita gente compra isso daqui. Sim. E na época, os atletas foram escolhidos pelo poder público, não tinham direito de ficar, você tinha que comprar. E quem foi escolhido pela comissão organizadora ganhou de presente. Eu falei, então foi melhor para mim que eu fiquei com esse acervo para mim. Se eu tivesse não sido cortado... Uma pergunta que parece ser simples, mas não é, né? Tem preço que pague? Cara, essa sua trajetória, esse momento conflitante e depois do retorno, depois de carregar isso aqui, que isso aqui, gente, isso aqui representa os 5 continentes. Sim, sim. Isso aqui vai para a pira olímpica, é um negócio assim que não tem explicação. Só quem vive isso, eu já disse isso, é que pode dizer, se é que encontra palavras, é sua, meu amigo. Não, que isso. É muito top, até porque, tipo assim, ela vem com um duto aqui e o gás que sai, né? A chama olímpica, desde quando criou os Jogos Olímpicos, ela nunca se apagou. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? Ela mantém em conservação na Grécia, que é o berço dos Jogos Olímpicos. Perfeito. Jogos Olímpicos do Rio, vou falar aqui, Rio. Aí ela saiu da Grécia, veio todo um projeto, um percurso, e as chamas dos condutores, eles vão passando a chama um por outro daquela chama original. Ao término dos jogos, eles recolhem a chama dentro de um lampiãozinho e volta para a Grécia até os próximos jogos. Nós já mostramos isso aqui, mas eu vou pedir novamente agora para o Wélder ele manusear isso aqui para vocês verem que aqui fecha. Aqui dentro tem um tamborzinho de gás, que quando ele mexe aqui, eles tiram. Ela acende, né? Eles tiram. Eles tiram. Mas aqui na realidade, como foi no Rio, se você perceber, aqui é o Pão de Açúcar. Quem produziu essa tocha aqui é o Pão de Açúcar, aqui é a areia de Copacabana, são os pontos turísticos do Rio. Na realidade ela vem fechada, né? Você põe ela para baixo assim e trava ela, certo? Aí ela vem... Deixa eu travar, que eu não travei. Pronto. Assim ela travada, ela não solta o gás, ela veio assim. Aqui ela está fechada. Fechada. Mas na nossa memória, nós que gostamos do esporte, o Wélder que vive o esporte, que vive a modalidade esportiva do Taekwondo, que já esteve lá, nunca será fechada. Não, é sempre aberto. É para a vida toda e não vai ter explicação esse momento que ele viveu. Outra curiosidade aqui que nós vamos mostrar para vocês, eu quero que você fale sobre isso. Eu tenho o uniforme do Rio 2016, que o seu amigo, nosso amigo Bacalhau, trouxe de presente para mim.
Só que o que eu tenho é a camisa amarela e a bermuda. Você tem o uniforme do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro mesmo. Olímpico Brasileiro. E este aqui... Esse é um dos condutores. Olha que beleza. Ó, Rio 2016. o Círculo dos 5 continentes, não é? Que é a união dos povos através do esporte. Enfim, e essa aqui, esse uniforme é branco. Por que que ele é branco? Representa a paz. Tá. É simples, a paz. Os Jogos Olímpicos ele já foi criado pela paz dos povos. O branco representa a paz. Perfeito. Simples. E não para por aqui. Tem também a bermudinha. Ó. E tem o tênis também, eu não trouxe o tênis, beleza. eu esqueci o tênis. O tênis ficou em casa. Gente, não tem preço que pague, né? O meu eu tenho lá em casa, lá, do COB, né? Que está guardado. De vez em quando eu estive no Rio de Janeiro outro dia, usei aquela camisa das Olimpíadas, enfim. Não tem preço que pague, né? Essa participação, essa... Para quem vive o esporte, para quem tem o conhecimento dos Jogos Olímpicos, não tem preço. Não tem preço, né? É uma coisa que, igual nós falamos aqui, os Jogos Olímpicos ele foi criado numa época que o mundo estava em guerra através dos impérios, né? E o único momento que tipo a guerra parava é quando tinha essas competições. Que, se eu não me engano, eram 5 modalidades, né? Onde veio carregamento de tronco, tal, entre os povos. Então eles não se atacavam nesse período de atividade esportiva. Isso foi se criando, abrindo, e é o que é hoje. Né? Agora, só para encerrar com você, o programa está terminando. Paris 2024 vem aí. Opa. Com toda a sua experiência. Gente, só de imaginar a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que pela primeira vez será aberto, né? As delegações irão passar pelo Rio Sena, enfim, existe toda uma expectativa. Com relação aos atletas brasileiros, qual é a sua expectativa, você com toda a experiência que você tem? Eu vou torcer sempre pelo taekwondo. Eu sempre vou torcer pelo taekwondo. É um caminho mais difícil, nós temos atletas experientes, vai estar lá a Carol, né, entre outros, Henrique. Com chances, né? Mas o Brasil ele é uma potência numas outras. Então, eu como esportista, eu torço pelo Brasil. Então, vou te dar um exemplo da minha juventude. Jogos Olímpicos, eu rodava os canais, não tinha os canais fechados, era só os abertos. Sim. A gente ficava rodando para ver onde estava passando. Nada contra, já está até aposentado. Por exemplo, estava lá o tênis. Tênis, para quem não joga, é uma coisa chata de se ver. É 2 horas ali. Aí tava lá, a bandeirinha do Brasil, Jaime Ossins. Eu sabia que não ia ganhar do Pete Sampras, nem do André Agassi, mas eu tava ali torcendo pro cara. Claro. Sabia que o Jaime não ia ganhar. O tênis nós viemos ganhar alguma coisa depois, Roland Garros com o Guga e os Jogos Pan com o Fernando Merigene. Né? Mas o Jaime Ossins não era da elite, mas mesmo assim eu tava ali torcendo pro Jaime. Claro. Então, onde tem a bandeirinha do Brasil, eu tô torcendo. Então, para mim, não importa quem é. Eu sou fanático pelo esporte. Isso me faz lembrar o boxe do Adilson Maguila contra o Holyfield, que praticamente 90% a gente tinha quase certeza que o Maguila não iria ganhar, porque o Maguila batia muito forte e os especialistas dizem que ele não aguentava muito. Mas a gente praticamente sabia que ele não ia ganhar e ele acabou perdendo para o Holyfield. Você falou do tênis, a gente sempre tem que lembrar Maria Esther Bueno, sim. Né? Que abriu as portas do tênis, e o Thomas Koch, né? O pessoal mais novo não lembra, mas a memória a gente não pode esquecer. Helder, eu acho que a gente só tem que agradecer a você. Como eu sempre digo, quem ganha com isso é o telespectador, porque você trouxe conhecimentos, você trouxe emoção relacionado a esse esporte, ao taekwondo. Em nome da TV Câmara de Cubatão, nós só temos que agradecer a você e parabéns por tudo que você fez e continua fazendo pelo esporte. Que isso, eu que agradeço a oportunidade, a TV Câmara. Você falou Cubatão, você vê, eu já lutei por Cubatão, Jogos Regionais e Abertos. Então, se Cubatão tem uma medalhinha lá dos Jogos Regionais e Abertos, foi eu que conquistei. Beleza. Lutei por lá, tenho até o uniforme até hoje. Eu que agradeço a oportunidade e é o que eu digo, como eu falei no início do programa, a mídia, seja ela televisiva, seja de internet, seja do que for. A partir do momento que abre a porta para o esporte, abre a porta para mostrar esse universo que a sociedade não tem, esse conhecimento, não tem um conhecimento do que um atleta sofre, do que o que ele fez para estar ali, cara.
Que o ciclo olímpico não é chegar a escolher, vamos para Paris, não. Estamos em 24, já tem nego já correndo um ranqueamento para 2028. É isso aí. E a sociedade não vê isso. E esse ranqueamento que ele está correndo é duro, é árduo. Tanto de treinamento, tanto de viagem, financeiramente é complicado. Então tem que valorizar todo cara que chegou lá e vestiu a amarelinha lá. Você tem que tirar o chapéu e bater palma independente da medalha. E é por isso que nós temos que agradecer a você, esportista, a você, professor, a você, mestre, a você, técnico, aos atletas, que a gente sabe a dificuldade que é para chegar. E a sociedade, de um modo geral, sociedade civil, sociedade organizada, tem que agradecer. Porque cada criança que está dentro de uma academia, dentro de uma associação, ela está contribuindo por uma sociedade melhor. Obrigado, velho. Eu que agradeço. Obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço. Que Parabéns precisar. por tudo, hein? Portas abertas. E quiser vir dar um treino aqui na Associação Hélio de Lourenço, aqui na Avenida São Paulo, 1175. Também, né? Pode vir. Também, né? Arena Center Fit, parceria nossa aí, né? O nosso tatame aqui dentro da Arena Center Fit. Se precisar em São Vicente, tem lá na Leva o Douglas lá, pô. A filha dele treina comigo, a Larinha, né? Ele vai lá olhar, ele não treina. A Mônica, a esposa dele, eles vão lá olhar. Né? Temos lá na Vila Valência e São Vicente também. Legal. Né? Então, se vocês quiserem participar, fazer uma aula experimental, ou quiser vir fazer musculação, crossfit, portas abertas aí para vocês, tá bom? Gente, encerrando o programa, deixa eu só dizer o seguinte. Deixa eu registrar um abraço aqui para o Claudinei, de 10 anos de idade, filho do meu amigo Newton, lá do Guarujá, que pratica esta modalidade esportiva. Um beijo e um beijo também para a Larinha, né? Extremamente educada, disciplinada e que pratica o Taekwondo. Beijo no coração de todos vocês. O Hélio Lourenço, mestre em Taekwondo, foi o nosso convidado especial do programa desta edição, falando um pouco da sua trajetória e um pouco também das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 e Paris está chegando. Vou encerrar o programa ao lado dele aqui, ó, o Hélio. Que isso, né? Que agradeço. Que conversou conosco e a gente falou sobre Taekwondo. A você em casa, os nossos agradecimentos. Um abraço a todos. Viva o esporte, gente. E até o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Valeu. Tchau.